existe uma coisa, uma premissa que nós extensionistas sempre dizemos: você consegue fazer pesquisa sem extensão, mas você não faz extensão sem pesquisa. Então você tem sempre essa conexão. Ensino, pesquisa e extensão, eles andam juntos, né? São irmãos siameses. Olá! Neste episódio, a Durga Sindical recebe a professora Mônica de Oliveira, pró-reitora de Extensão, Cultura e Assuntos Estudantis da Universidade Federal de Ciências da Saúde de Porto Alegre, a UFSPA, que vai falar sobre a importância da extensão universitária para a educação pública. Olá, professora, bem-vinda aqui ao podcast da Durga Sindical. Olá, muito obrigada pelo convite, mas dessa vez consegui estar aqui com vocês para a gente trocar, bater esse papo aí sobre extensão universitária e desmistificar um pouco esse braço da universidade que ainda, né, fica invisibilizado, mas que é uma das principais, né, portas de fazer a conexão entre a universidade e a nossa sociedade. E como é essa conexão da universidade com a sociedade? E muitas pessoas não sabem a diferença de graduação para a extensão. Ótimo, então vamos lá. Quando a gente fala em universidade, a gente tem que entender que o processo de formação dos nossos estudantes, ele é um processo amplo e que perpassa diferentes estruturas para que a gente tenha um profissional qualificado e que tenha principalmente, vamos pensar, responsabilidade social. Então, se a gente considera que a universidade federal, né, ela é mantida pela sociedade, um dos princípios é que a gente devolva para a sociedade tudo que a sociedade investe na formação desses profissionais. A extensão universitária, ela é um dos tripés, um dos elementos do processo formativo numa universidade. A gente vai encontrar nos principais referenciais da extensão o princípio da indissociabilidade. O que é isso? O processo de formação do aluno, ele se dá pelo ensino, pela pesquisa e pela extensão. Então, um curso de bacharelado ou uma licenciatura, ou seja, uma graduação, ela vai se desenvolver a partir do momento que este estudante, esse profissional, durante o seu processo de formação, ele tenha contato com esses três elementos estruturantes, que são o ensino, então as questões técnicas e conceituais da área, a pesquisa, que vai permitir ampliar e fortalecer alguns elementos dessas estruturas, né, da área específica de atuação, mas a extensão é o ampliar, é o olhar para estes elementos técnicos e conceituais, mas conectando com as demandas e as necessidades da sociedade. Então, a extensão universitária, ela faz, né, eu brinquei, a amálgama do processo formativo dos nossos estudantes, dos nossos graduandos, e aí dependente de ser licenciatura ou bacharelado. E os estudantes da extensão, eles recebem uma certificação? Não, todo o processo, dentro do processo de desenvolver extensão, ou seja, ser um extensionista, permite que esse aluno esteja em diferentes esferas. O que acontece? É muito comum nas universidades você ter bolsas de iniciação à docência, bolsas de iniciação à pesquisa e também se tem bolsas de iniciação à extensão. O aluno, ele pode ser um extensionista voluntário, porque existem dentro da estrutura da extensão diferentes modalidades de desenvolver a extensão universitária. Essas modalidades, elas estão descritas na Política Nacional de Extensão Universitária, o documento que regula, diferente do que alguns falam, né, por um desconhecimento, a extensão não tem método, a extensão é análogo à pseudociência. Não, a extensão é uma forma de desenvolvimento científico que utiliza de outras metodologias, de metodologias diferentes das adotadas pela pesquisa ou adotadas no processo de ensino. E existe uma premissa que nós extensionistas sempre dizemos: você consegue fazer pesquisa sem extensão, mas você não faz extensão sem pesquisa. Então você tem sempre essa conexão. Ensino, pesquisa e extensão, eles andam
juntos, né? São irmãos siameses. E o aluno, no processo de desenvolvimento, na articulação da sua formação através da extensão, ele pode ter o reconhecimento, ou ter o registro dessa sua atuação através de certificados específicos, se for um projeto, se for um programa, um curso, um evento, mas, né, a partir de todo o movimento que nasceu no Plano Nacional de Educação vigente, que é o de 2014, válido agora até 2024, nós temos já, várias instituições já estão com a extensão inserida no seu processo de formação, que é a chamada curricularização da extensão. Então, hoje, em várias universidades brasileiras, você tem a extensão inserida ou presente, articulada nos PPCs, nos planos pedagógicos dos cursos, o que faz com que o processo de formação desse aluno ele seja muito mais consistente, consolidado a partir do momento que a extensão está ali nas disciplinas obrigatórias, ou não vou dizer, vou me corrigir, não disciplinas obrigatórias. A extensão é um componente curricular obrigatório. As nossas universidades, pela liberdade, pela autonomia, identificaram ou moldaram os seus PPCs de diferentes formas, ou utilizando as diferentes modalidades de extensão para contemplar as especificidades das suas regiões, das suas áreas. Por exemplo, a UFSC especializada em saúde, então a gente adotou diferentes estratégias para inserir a extensão nos currículos dos nossos 16 cursos. Então, o aluno, ele pode ter o reconhecimento como extensionista, tanto no seu currículo básico do curso, como na descrição de atividades complementares. Então, existem, né, no nosso caso, os programas e os projetos de extensão que são organizados e oferecidos, avaliados a cada ano, ou o aluno pode ter este componente a partir do desenvolvimento de atividades curriculares obrigatórias. Uhum. E a extensão universitária ela também tem esse papel de compartilhar com a comunidade, né, os projetos de ensino e pesquisa desenvolvidos pelas universidades. E aí, no caso da UFSPA, professora, como que tem sido esse trabalho? Bom, a gente, aqui em Porto Alegre, vocês já devem saber, nós temos os distritos docentes assistenciais, né, uma divisão dos territórios em toda Porto Alegre, mas isso não quer dizer que só se desenvolve extensão nesse território. No entanto, os projetos, os programas, os projetos de extensão, eles são pensados e articulados junto com a comunidade. Essa é a diferença de um projeto de pesquisa. Projeto de pesquisa, professora Mônica, sou epidemiologista, tenho interesse e trabalho com avaliação de serviços, venho trabalhando com as relações étnico-raciais, a partir do meu interesse de uma percepção de uma lacuna no conhecimento, eu vou propor um projeto de pesquisa com os meus alunos, vou desenvolver e vou depois apresentar esses resultados para a comunidade, que é a comunidade acadêmica e a sociedade como um todo. Quando a gente fala de programas e projetos de extensão, a gente deve ouvir o que existe de demanda da sociedade, daquele público-alvo, e a partir essa interlocução com a sociedade ou com o público-alvo que está identificado por mim ou pelo meu grupo, a gente constrói as ações. As ações extensionistas, elas não são construídas com o meu querer ou com o seu querer. É uma construção coletiva, há uma troca, a indissociabilidade, a indissociabilidade, a interação com a sociedade é que vai tornar esse projeto, esse programa consistente e significativo, né? E o principal, o objetivo das ações extensionistas é promover uma transformação social durante o processo de formação dos nossos estudantes. Então, eu, como docente, vou aprender com a dona Maria, que é a senhora da comunidade, que tem lá os seus saberes ancestrais, e essa troca, de alguma forma, vai estar alinhada com algum conceito, né, da farmacologia, da ciência política, e essa construção se dá no desenvolvimento das ações.
Então, isso é fundamental. O impacto social de um projeto de extensão, ele é muito ou mais importante do que o artigo científico que eu vou ter. O artigo científico advindo de uma pesquisa acadêmica, ele tem um impacto, mas um relato ou uma produção científica advindo de um projeto de extensão vai ter outro impacto, e eles estão no mesmo nível. Ainda há uma ideia de superioridade da pesquisa, né, em relação à pesquisa, vamos dizer assim, a pesquisa científica no ambiente laboratorial, com controle, que as pesquisas que a gente diz as pesquisas de base populacional ou a intervenção num território. São pesquisas, elas vão ter um impacto, elas vão produzir conhecimento e base para a produção de políticas públicas da mesma forma, mas elas vão ter impactos diferentes. Então, a extensão, ela é importante para a transformação social. Exatamente, e é isso que a gente tem que sempre pensar nos nossos documentos institucionais, na missão, na visão, está descrito, né, produzir um impacto social, devolver para a sociedade um profissional com responsabilidade, com cidadão, atento com as demandas da sociedade, que seja humanizado. Então, esses elementos que aparecem na visão institucional, eles vão ser desenvolvidos a partir da interação do aluno, do profissional, seja o docente ou o técnico, com a comunidade, com a sociedade que tem as demandas, né, as situações que precisam ser discutidas e consequentemente, resolvidas. E também, assim, que projetos estão agora vigentes. Nós temos alguns projetos que a gente diz assim, são projetos tradicionais e que longevos. Nós temos projetos que já ultrapassaram a barreira aí dos 10 anos. Um grande projeto é o projeto Farmácia Caseira, das colegas lá da farmácia. O nosso curso de farmácia também já é um curso bem consolidado. Nós temos o projeto de contação de histórias, que atua tanto nas unidades de saúde, como nas unidades hospitalares ali do Complexo da Santa Casa, que é o nosso hospital de referência para as práticas de ensino e de extensão. Nós temos o projeto Sankofa, que é um projeto, que é um programa, né? Isso é interessante. Nós temos programas e projetos de extensão. Um programa, ele é composto de pelo menos 2 projetos. E dentro desta estrutura vem as ações que são desenvolvidas. Então, nós temos o programa o Museu de Anatomia, que é um clássico onde a gente recebe durante um determinado período escolas de toda a região, onde os alunos de diferentes cursos que trabalham com a questão da anatomia apresentam para os estudantes. É uma experiência bem interessante. Nos últimos anos, a coordenação, junto com os bolsistas, também propõe a ideia de se fazer um tour noturno, né, para esse museu. O projeto de contação, que eu já citei. O Sankofa, que é um mais recente, é um programa que trata das questões étnico-raciais, de trabalhar e discutir a questão do racismo estrutural, de discutir com os técnicos, com os docentes, ou propor algumas reflexões sobre o impacto e a necessidade das pessoas se respeitarem, independente da sua cor da pele ou das suas crenças, né? Isso é super importante. O projeto, a gente tem um clássico que é o projeto Rondon, que é algo que nasceu lá nas décadas de 70, a partir de todo o movimento Paulo Freire, e tem uma base que naquela época era trabalhada mais com a questão da extensão rural, mas ele sofreu algumas mudanças, mas é um projeto de extensão nacional. A gente tem um grupo que está em missão nesse momento, então normalmente tem missões 2 vezes ao ano. Gente, eu não quero ser injusta, mas hoje nós temos 47 programas e entre programas e projetos, né, vigentes no ano 23, que ficam disponíveis para a sociedade consultar e identificar, e são atividades que são desenvolvidas no âmbito no entorno da universidade. Algumas são desenvolvidas nos nossos espaços, mas muitas ações são desenvolvidas no território, que são áreas
na Zona Norte, a gente tem escolas, os centros comunitários, então tem um projeto institucional que é muito também valorizado e reconhecido, é o nosso Música na UFSPA, onde a gente tem o coral e a banda comunitária, tem a parceria com a Fundação Alvo, que é ali na Zona Norte, e não sei se você já teve a oportunidade de acompanhar um dos nossos concertos, mas é sempre um momento muito emocionante, a gente acolhe, né, pessoas de toda a comunidade, que fazem parte do nosso coral e da banda, e é sempre muito bom a gente ver como as coisas maravilhosas que saem ali do movimento, do trabalho que o nosso maestro desenvolve com essas pessoas que estão ali. A gente tem o nosso coral completou 10 anos, ano passado, então caminhando aí para o 11º aniversário, e a banda vai fechar 10 anos agora em outubro, então vamos ter aí concerto especial com o nosso do programa Música na UFSPA. Legal. E sobre a divulgação de tudo isso? Pois é, né, irmão? Como é que a gente se divulga, mas eu acho que a gente não se divulga muito bem. No nosso site institucional, né, na aba Vida no Campus, então no espaço Extensão, a gente vai encontrar lá programas e projetos. Então estarão, né, tem uma lista de todos esses programas e projetos. E uma coisa que é interessante, os programas e projetos, eles podem ser aprovados e ficam à disposição, né, ficam vigentes através do processo de um edital anual que a gente disponibiliza, onde os concorrentes conseguem uma bolsa, então tem um bolsista vinculado, mas também tem um fluxo contínuo, então os professores e os técnicos que estão autorizados a propor os seus programas e projetos podem fazer isso ao longo de todo o ano. A diferença é que quando você faz isso para o fluxo contínuo, não tem a bolsa, então tem um período ali. Mas as atividades têm um peso, têm o valor e a importância da mesma forma, sejam eles aprovados por edital ou pelo fluxo contínuo. E normalmente nos nossos canais, nas redes sociais da universidade, a gente vai divulgando as ações, as atividades desses diferentes programas e projetos. Então sempre, né, os destaques aparecem lá nos feeds e nos stories do nosso Instagram, no próprio da extensão, né, a Proeste tem, na medida do possível, a gente vai divulgando, e os próprios programas e projetos, eles criam as suas mídias, né, seus espaços na rede social para fazer divulgação. Mas, normalmente, notícias da nossa universidade têm um destaque dessas atividades, e aquelas que são promovidas ali nos nossos espaços, tanto no Moacir Sclier como no Salão Nobre também. E se fala muito, e a própria Durga Sindical defende essa pauta da educação diversa. E a extensão, na sua opinião, para a reitora, esses projetos, eles têm contribuído com essa educação diversa? Eu entendo que sim, e eu vejo que isso é uma realidade na UFSPA e em várias outras universidades, né? No espaço da extensão é possível se desenvolver a pesquisa ou desenvolver ações de ensino ou atividades de ensino, algumas cursos de curta duração, ou podem ser feitas algumas atividades em paralelo, algumas aulas abertas. A gente tem agora me lembrei de uma atividade que foi desenvolvida durante alguns anos agora, mas era o ponto de extensão dentro do nosso território, ali da Praça dos Cubos. Quem conhece a UFSPA vai saber do local que eu estou falando. A gente tinha, no final, era a cada 15 dias, nas 17 horas, para pegar aquele intervalo, o pessoal que estava saindo do diurno e os que estavam já se preparando, chegando para o noturno, que era um espaço era uma roda de conversa sobre os projetos ou sobre atividades extensionistas que estavam, né, sendo desenvolvidas naquele mês ou em destaque naquele período. E, na verdade, quando se fala de diversidade ou promover a diversidade, no escopo da extensão, a gente vai encontrar projetos ou programas que vão tratar da questão de desmistificar o uso da vacina, ou de como é que a gente lida com jovens ou adultos que têm deficiências, mas ao mesmo tempo a gente vai falar de trabalhar com a questões da fonoaudiologia, onde as meninas vão trazer
dificuldades ou possibilidades do processo de amamentação, e aí você tem uma discussão sobre as relações étnico-raciais ou as questões de gênero. Então, acho que nesse espaço, sim, a universidade ou os extensionistas, porque não é feito, não tem um engessamento da estrutura de um curso, né, do curso de bacharelado X ou Y, mas normalmente nestes programas e projetos ou nas ações extensionistas, a gente encontra alunos dos diferentes cursos. Então é o aluno da gestão em saúde trabalhando com os colegas, com as professoras e os colegas da fono, da medicina, da biomedicina, e isso permite uma troca, né, e a diversidade de olhares sobre o mesmo tema, com certeza vai qualificar ou vai tornar esse tema mais palpável, e acho que a discussão indo por esta via se torna mais robusta e mais consistente. Reitor, então a senhora falou sobre a questão desse recorte das relações étnico-raciais. E agora essa lei das cotas já está completando praticamente 11 anos. E aí, qual a sua avaliação sobre esse tempo todo de lei de cotas? Pois é, nós deveríamos, né, ter feito uma avaliação ano passado, no 10º ano dessa lei, não foi possível, acho que a coisa está acontecendo esse ano. Eu vejo, Simone, que a gente avançou muito, né? Eu estou na UFSPA há 13 anos, e já frequentava a UFSPA antes de ser docente permanente. E já passei por outras universidades, tanto públicas como privadas. A gente mudou o cenário, né, universitário no Brasil com a implantação da lei de cotas. E eu acho que essa mudança ela se torna consistente a partir do momento que você encontra jovens periféricos negros em outros níveis dentro da universidade. Então, já ultrapassamos a barreira da graduação, a gente tem excelentes profissionais, mestres, doutores e pós-doutores, e eu acho que sim, essa é uma política pública que eficaz, e que, como uma política, uma ação de reparação, ela tem o seu papel, ela é positiva, ela tem algumas coisas que precisam ser melhoradas, sim, e é assim que se dá. Uma política pública, ela é pensada, ela é implantada, a gente tem que acompanhar, avaliar e reorganizar, redefinir. É o processo que está acontecendo esse ano, né? Foi definida uma nova relatora para discussão, então eu sei que isso está acontecendo, diferentes fóruns de pró-reitores, os diferentes estão acompanhando e participando, e eu acho que aí os movimentos organizados da sociedade, de alguma forma, estão próximos, estão acompanhando, precisam se posicionar, porque é uma política que não pode ser extinta, a gente precisa, de fato, atualizar para melhorar, né? E acho que uma coisa importante e isso é percebido assim, em diferentes espaços, muitas pessoas ainda criticam a lei de cotas porque elas não conhecem. As pessoas partem, eu já ouvi, eu brinco que quando começa o período da matrícula, como eu estou, né, na coordenação da Comissão de Heteroidentificação da UFSPA, eu estou envolvida o tempo todo com essa discussão. E aí, quando aparece, a gente divulga e fala, X vagas reservadas para as cotas. Muitas pessoas começam a questionar e criticar porque elas entendem que cotas é só cota étnica. E quando, na verdade, o princípio das cotas nas universidades públicas, nos concursos, universidades públicas, o princípio é escola pública. Depois a gente vem com os outros recortes. Então, o primeiro ponto o egresso de escola pública vai ter uma vaga reservada. Isso que está na lei, né? E depois os desdobres. Aí eu tenho os desdobramentos. Eu tenho os escola pública e a condição étnica, depois PCD. Então, isso é importante. Essa discussão precisa sair dos muros, né? Ou nem vou dizer dos muros, das salas das comissões ou dos movimentos estudantis, para que a sociedade entenda que desde que o mundo é mundo, a gente tem cota neste país, né? As primeiras cotas lá eram para os filhos de fazendeiro, ninguém fala isso. Se discute a cota étnica ou a cota que leve em consideração o contexto social, mas, bom,
contexto social. Quem era filho de fazendeiro podia ter cota. E agora, quando a gente está falando do povo, né, preto, periférico, não pode ter cota, acho que é essa coisa que a gente tem que discutir. A sociedade precisa entender que todos nós temos direitos, e nós podemos, né, e que os grupos, que a fotografia dos cursos, das formaturas mudou, né? Agora está uma coisa está um ambiente muito mais diverso e colorido. Não é porque as pessoas estão se aproveitando das cotas, não, elas estão aproveitando a oportunidade de ingressar na universidade, estão avançando. Então, acho que a gente precisa discutir, entender primeiro, né, se apropriar para discutir e potencializar essa política pública que é extremamente importante e precisa ser fortalecida. Então, é um ano importantíssimo, né, para vários grupos, e pensando nessa questão da revisão e consolidação da política de cotas étnicas, né, a partir da lei, e acho que a gente vai ter avanços positivos. Eu vejo como uma política super importante que tem que ser mantida. E também tem a questão do acesso, da permanência também dos estudantes. Tudo precisa de investimento, orçamento público. Perfeito, acho que esse é um outro movimento também que está ocorrendo, o Fórum de Pró-Reitores de Assuntos Estudantis, ou de ações afirmativas, né? A gente tem diferentes formatos nas universidades, e a recomposição ou atualização dos recursos que são destinados para o Programa Nacional de Assistência Estudantil, então o PNAES, que é a fonte, é o recurso que a gente utiliza para a permanência. Isso precisa ser visto, né, precisa ser tratado com mais carinho, né, não dá para a gente simplesmente incluir, trazer os alunos para dentro da universidade, não oferecer ou disponibilizar algumas possibilidades de permanência. A gente sabe que para uma pessoa que já está inserida no mercado de trabalho, ela sair para ir para a universidade não é simples. Nós temos os exemplos de alunos e alunas que são mães, né, mães e pais, trabalhadores e trabalhadoras, e isso precisa ser claro. O papel da universidade não é substituir o papel da assistência social, né? A gente tem cada um no seu quadrado aí dentro da estrutura organizacional. Mas é óbvio que os auxílios estudantis, eles devem ser qualificados, melhorados. A gente, né, algumas universidades conseguiram já fazer reajustes nos seus auxílios, nós, na UFSPA, conseguimos. Sabemos que a nossa realidade é diferente de outras instituições federais. Ontem mesmo estava no fórum do Colégio de Pró-Reitores de Extensão, a gente estava discutindo exatamente a manutenção da extensão sem uma verba específica. O caso da assistência estudantil e da política de permanência que tu trata é outra, não dá para a gente acolher mais estudantes que estão numa faixa ou numa condição de vulnerabilidade social sem prover ou disponibilizar alguns desses auxílios. Mas para além disso, né, a gente tem que pensar que esses auxílios precisam estar ampliados para todos, né, uma questão de justiça social. Óbvio que a gente cuida, a gente dá mais atenção para aqueles que mais precisam, a questão do princípio de equidade, que a gente discute muito na saúde coletiva, na saúde pública, mas é importante pensar que, às vezes, a condição de vulnerabilidade social, ela é flutuante. O aluno pode estar hoje, no ano X, numa condição, no outro não. Então, os processos de avaliação social, eles podem ser melhorados dentro das instituições. Nós estamos olhando para o nosso umbigo e revisando alguns dos processos, porque hoje a gente consegue atender aqueles que demandam, né? Chegam os pedidos de auxílio, em sua maioria são atendidos, os alunos encaminhando todos os documentos necessários, que esse é um outro cuidado que às vezes as pessoas, tem o dinheiro, bom, é recurso público, é uma rubrica específica para permanência, então a gente não pode destinar para outra atividade. Mas, voltando para o que você me pergunta, assim, qualificar o processo de avaliação, consequentemente, vai ampliar a possibilidade de permanência, e isso vai fazer a roda girar, e o que a gente quer é que esses alunos ingressem
né, cursem e saiam lá do outro lado profissionais qualificados e que voltem para a sociedade. E acho que esse sim é o importante, né? A gente diz assim, a gente muda as realidades ou as vidas são transformadas a partir do momento que você consegue tirar a pessoa de uma determinada condição. E a educação é o canal, né? Eu sempre digo, eu sou o exemplo disso, vim de uma família que não tinha, né? Antes de mim não tínhamos formados, né? Muito menos na Federal. Eu sou egressa da Federal da Bahia, depois vim para cá, fiz meu mestrado e doutorado na URGS e agora estou na UFSC. Então, passei toda a minha trajetória por instituições públicas federais, e acho que a gente precisa fazer esse movimento e trabalhar para que mais pessoas da nossa sociedade possam ter essa mesma trajetória, esse mesmo caminho aí. Tá certo. Essa foi a participação, então, da professora Mônica de Oliveira, pró-reitora de Extensão, Cultura e Assuntos Estudantis da UFSPA. Muito obrigada mais uma vez. Eu que agradeço. E que tenha sucesso cada vez mais os projetos de extensão universitária. Vida longa, extensão universitária. É isso.